Ele me disse de forma categórica que não estava me acusando de nada e que não tinha nenhuma evidência de que eu estivesse tentando difamá-lo com essa história. Porque o que aconteceu hoje? Saiu uma reportagem na coluna do jornalista Paulo Capelli afirmando que eu e o advogado do presidente Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, estaríamos entre as pessoas que o Nicolas Ferreira suspeitaria de ter passado para Malu Gaspar aquela informação, essa informação que a gente da qual a gente está tratando sobre o avião do Daniel Vorcaro. Tem aí reportagem do Capelli? Tá aí. E eu já disse o que eu precisava dizer sobre isso, e vou repetir aqui no programa para registro, para quem não viu no X. Essa história é uma história absolutamente sem pé nem cabeça. Primeiro, eu não tinha a menor ideia de que o Nicolas tinha andado no avião do Vorcaro, ou que não era do Vorcaro, que era da empresa. Não tinha como saber. Quando saiu a notícia ontem, vocês viram que eu fui pego de surpresa, estava completamente ignorante sobre o assunto. Segundo, porque depois que eu li a notícia, eu percebi que imediatamente que era algo absolutamente irrelevante. Não há nada de escandaloso, como disse o Eduardo Bolsonaro, em um deputado andar no avião de alguém durante uma campanha política, ainda mais acompanhado do seu pastor. Eu acho até que tem coisas da relação Lagoinha e Vorcaro e Banco Master que são curiosas. Né? Me dou muito bem com as pessoas da Lagoinha, os fiéis da Lagoinha amo, mas tem que se investigar, porque o pastor também faz coisa errada. A gente tem que ver se foi feito alguma coisa errada, mas que o Nicolas... Tanto que quando o vídeo apareceu, eu saí em defesa do Nicolas. E eu acho que o Nicolas esclareceu o fato, fez um bom vídeo a respeito. Peguei hoje o tweet do deputado André Fernandes, que é outra pessoa que eu gosto muito, que publicou uma defesa até bem consolidada do Nicolas. Eles são muito aliados, muito próximos, né? E ele falou assim: tem que ser muito mau caráter para tentar associar o Nicolas ao Banco Master. Aí ele botou aqui: o avião não era particular do Vorcaro, e sim da empresa de táxi aéreo Prime U, que em 2022 tinha Vorcaro como um dos sócios, deixou de ser sócio em 2025. Eu nem sabia, muito interessante. 2, a organização do evento Juventude pelo Brasil foi quem contratou o táxi aéreo, sendo o Nicolas apenas um convidado para fazer parte do evento. Nenhum problema. Nunca existiu nenhuma interação entre o Nicolas e o Vorcaro. Eu não vejo o Nicolas exatamente, acho que ninguém pode imaginar o Nicolas como alguém que participasse de uma suruba com modelos da Victoria's Secret. Eu acho que se saísse uma notícia, Paulo Figueiredo participou de uma suruba com modelos da Victoria's Secret, eu ia falar, bom, verossímil, é possível que isso aconteça. Agora, o Nicolas, eu acho que não. Continua, esse evento, Juventude, não hoje eu sou um homem casado com a minha doce Natália, eu não tenho nem olhos para modelos da Victoria's Secret que são muito magricelos, mas eu digo assim, conceitualmente, né? Esse evento, Juventude pelo Brasil 4, não foi um evento de campanha, em si um evento cristão voltado para a juventude. 5, é impossível uma pessoa só entrar em Uber, táxi, ônibus, ou van, ou barco, e avião, e depois descobrir de qual empresa é. Pior ainda, descobrir algo sobre a empresa que a própria Polícia Federal só conseguiu descobrir 3 anos depois. Mas ainda bem que Vorcaro foi preso. Agora eu peço a todos que peçam uma delação premiada dele. Tenho absoluta certeza que o Nicolas jamais será citado. Mas já a turma do outro lado delata Vorcaro. Eu não sei quem é a turma do outro lado, eu tenho certeza que o Eduardo Bolsonaro não vai estar na delação do Nicolas, não sei a quem. Eu acho que talvez ele esteja falando do Lula, né? Porque eu acho que o outro lado é o Lula. Acho que ele está falando, o que eu interpretei do tweet do André Fernandes, eu acho que ele está falando do Lula, eu acho que ele está falando do Alexandre de Moraes, eu acho que ele está falando dessas pessoas. E eu posso, se fosse um abaixo assinado o post do André Fernandes, eu tinha assinado. Agora, quando saiu a notícia, vocês viram, eu estava ao vivo no programa e a minha reação foi defender o Nicolas e criticar a ideia de ligá-lo ao Vorcaro. Está gravado e disponível para qualquer pessoa que queira verificar com a hora. E eu até postei no Instagram um corte de apoio ao Nicolas. Não é uma interpretação posterior, não vi, como disse o carrapato do saco do Olavo, agora as pessoas estão mudando para defender o Nicolas. Não, foi a reação que eu tive no exato momento em que a notícia apareceu. Agora, observem a ironia da situação. De um lado, a tribo do Eduardo passou a me criticar por eu ter defendido o Nicolas,
quando essa história começou a circular, e do outro lado agora surge uma narrativa da tribo do Nicolas, que aliás tem algumas das pessoas mais imorais e retardadas que eu já conheci na minha vida, inclusive o Carrapato do Saco do Olavo, sugerindo que eu teria sido justamente um dos responsáveis por difundir algo contra o Nicolas. Ou seja, para uma tribo eu estava sendo criticado por defendê-lo e para outra eu estava sendo criticado por atacá-lo. Ninguém não passou pela cabeça de nenhuma das pessoas que eu estivesse fazendo o que eu acho certo. Por quê? Porque elas não estão acostumadas a se motivarem pelo certo. E é esse tipo de distorção que é exatamente o que acontece quando a política passa a ser dominada por comportamento tribal. As pessoas deixam de avaliar os fatos concretos e passam a interpretar qualquer informação nova dentro do framing, ensinamos ontem o que era, ou da narrativa, se você preferir, que elas já decidiram acreditar. A psicologia também chama isso de viés de confirmação, que é quando alguém já está convencido de uma determinada hipótese e qualquer elemento passa a ser reinterpretado como evidência que confirma aquela hipótese, mesmo que as duas coisas não tenham real relação. Então você pega um ambiente altamente polarizado e isso se combina com outro fenômeno bem conhecido da psicologia das multidões, que é a difusão irresponsável de suspeita. Então uma hipótese aparece, alguém repete, o outro acrescenta um detalhe, um terceiro transforma aquilo numa conclusão e rapidamente uma narrativa passa a circular como se fosse um fato estabelecido. E a repetição coletiva passa a substituir a necessidade de verificação. É aquela história de que uma mentira repetida 1000 vezes passa a ser uma verdade. Agora, temos aqui 20 mil pessoas me assistindo ao vivo. Quem acompanha o meu trabalho sabe que eu tenho um estilo muito claro de atuação pública. Eu falo o que eu penso de forma aberta, pública e direta. Eu estou aqui 3 vezes por semana, eu, 2 câmeras, um microfone, sem recursos tecnológicos, falando para você o que eu penso. Quando eu tenho crítica a alguém, eu faço isso olhando nos olhos, com o nome, com a minha cara, no meu programa. Eu não trabalho com intriga, não trabalho com fofoca de bastidor, eu não trabalho com esse tipo de expediente. Isso não faz parte da minha forma de atuar. Por isso mesmo, quando eu vi essa história circular, eu fiz uma atitude normal em adulto. Um homem com O maiúsculo. Eu falei com o Nicolas diretamente. Eu interpelei o Nicolas e perguntei se havia fundamento. O Nicolas me disse de forma... Não foi uma conversa amistosa, de forma alguma. Eu acho que o Nicolas não está acostumado que as pessoas falem com ele da forma como eu falo. Mas eu vou dizer a vocês, ele me disse de forma categórica que não estava me acusando de nada e que não tinha nenhuma evidência de que eu estivesse tentando difamá-lo com essa história. Ele me disse de forma categórica. O próprio. Agora, cabe a ele confirmar ou me desmentir. Negar se eu estiver mentindo. Vocês da audiência questionem a ele. Ontem, ele próprio disse que sabia quem tinha vazado as informações. Tá aí na tela o tweet, né? Eu sei quem vazou essa informação inútil para tentar me desgastar. Parece que a carta do Jair para alguns não serviu de nada, ou seja, dizendo que foram pessoas na direita que vazaram essas informações. E eu incentivei, e o incentivo que publique quem são os autores. Não é o certo a se fazer? Publique. Se sabe quem é, se tem evidência, publique. Fico feliz que saiba que não fui eu, mas quem foi? No fim das contas, eu considero esse episódio profundamente pequeno. O fato em si é irrelevante e o comportamento coletivo dos dois lados em torno dele é ainda pior. A facilidade com que as pessoas espalham suspeitas, né, atribuem intenções, atacam reputação sem qualquer verificação prévia, é exatamente o tipo de psicologia que a psicologia das multidões, o tipo de comportamento que a psicologia das multidões descreve tem mais de um século. Volto a dizer, se a gente quer um ambiente político minimamente maduro, a gente vai precisar reaprender uma coisa simples: julgar os fatos antes de escolher lado.
Porque quando a política vira torcida, quando as pessoas reagem primeiro e depois pensam, quando a reputação de alguém pode ser arrastada para dentro de qualquer narrativa conveniente, então ninguém está realmente protegido. E a verdade passa a ser só uma vítima da multidão. O que está acontecendo no Brasil não é só disputa política, é o cidadão comum contra a estrutura organizada. Durante anos, a grande mídia moldou a narrativa. Globo, Globo News, mesmo eixo. Hoje, você tem escolha. Jornalismo por assinatura significa que o público decide quem permanece no ar. Como apoiador, por menos do que um lanche do McDonald's por mês, você sustenta esse modelo e ainda recebe conteúdo exclusivo. Ou pode se tornar meu patrono Gold e fazer ainda mais. O QR Code está na tela, o link está na descrição. Ou você financia o que acredita ou aceita o que o sistema decide.